Olá, muito boa tarde, porque aqui está começando a tarde do dia 4 de julho, terça-feira. O céu está nublado, já teve sol de manhã, é o verão daqui. Estamos com 18 graus, temperatura bem agradável. E estamos juntos, mais uma vez para gravar esse vídeo que tão bem tem feito para a minha vida pessoal, e a minha oração é para que a sua vida também seja agraciada, com esses vídeos quinzenais que nós preparamos aqui desde Durham, na Inglaterra, no leste da Inglaterra. É um privilégio, eu sempre falo para vocês, é uma alegria poder estar me dirigindo ao grupo de pessoas mais próximas, familiares, irmãos em Cristo, amigos, para podermos estar falando das coisas de Deus de uma maneira mais acessível, no tete-a-tete, com uma linguagem que eu me esforço para que ela seja mais atraente, traga mais a explicação, mas é apenas um pequeno esforço que eu faço, porque, na verdade, a revelação está aqui na Palavra de Deus, e é ela que vai modificar, transformar a sua vida, ou vai alimentar-te melhor se você já está no caminho do Senhor. O pedido de sempre é para que o vídeo seja dado, ofertado, encaminhado para alguma outra pessoa do seu relacionamento, seja familiar, seja amigo, colega de trabalho, de universidade, para que também possa conhecer, que possa despertar até um desejo de conhecer mais os planos de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. E eu estou aqui, nesse gabinete aqui da Igreja Batista de Durham, onde eu estou há 11 anos e já me preparo, para ceder a minha vaga para um outro ungido do Senhor que venha para cá. E daqui eu gravo a maior parte dos meus vídeos. Alguns, na época da pandemia, principalmente, me chamavam pastor torcedor por causa das camisas, Aqui está mais uma do Leeds, um clube lá perto de Manchester. Eu tive o privilégio de estar com a igreja Assembleia de Deus de Leeds durante 3 anos. E é uma cidade muito gostosa, tenho ainda um bom grupo de irmãos e irmãs em Cristo que eu mantenho contato. Mas a palavra de Deus não depende de cidade, não depende de denominação, depende apenas do nosso querer, da nossa vontade, de abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para que o Senhor tem a nos ensinar. Na semana passada, aliás, no vídeo passado, nós falamos de algumas dificuldades enfrentadas pelo apóstolo Paulo para levar o Evangelho de Cristo às igrejas novas que iam sendo abertas. Esse foi o ministério que Deus lhe deu, após passar parte da sua vida, ou um terço dela, mais ou menos, perseguindo a igreja de Cristo. Passou a ser um anjo do Senhor, enviado para muitas nações, abrindo igrejas e levando a palavra da salvação. A igreja tem uma importância muito grande na vida cristã, de uma maneira geral, na própria sociedade, na própria comunidade. Ela está implantada em qualquer lugar, não importa o tamanho, não importa o país, não importa a cultura. Uns poucos países ainda, e infelizmente, perseguem a Igreja de Cristo, perseguem os obreiros do Senhor, e isso nós vemos, isso nós sabemos, porque nós temos conhecimento de missionários e ministérios espalhados ao redor do mundo. Então, alguns países ainda há uma perseguição muito grande, mas a palavra de Deus ela vai aos confins da terra, porque ela vai ser pregada para a volta de Jesus Cristo. E esse tempo está voltando a isso daí. E a igreja é de suma importância nesse quadro de conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas no decorrer do seu apostolado, o tardio apostolado. Ele tem um encontro com o Senhor quando ia continuar
a sua sina de maltratar os cristãos e a igreja de Cristo, e Deus o transforma num missionário, né, num enviado, num evangelista para palavras de hoje, né, para conhecerdes melhor, que foi pelo mundo e chegou aqui até a Europa, né? Ele foi enviado pelo Senhor e ele criou muitas igrejas, como ainda hoje são criadas muitas igrejas. Algumas nós ficamos até um pouco tristes por causa de divisões que acontecem no meio de determinada igreja, determinado ministério. Entristece em parte porque não deveria haver entre os irmãos em Cristo contendas nesse sentido, mas no fundo Deus transforma tudo em benesses, né? Porque aqueles que se separaram, que contenderam, terminam indo para outra igreja, abrindo uma outra igreja. Cada um de nós individualmente que estamos à frente das obras, nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor, todos de uma maneira geral, e aqueles que lideram, os pastores, os bispos, os padres, os próprios missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos irão prestar contas, né, das suas ações diante de Deus. Mas a igreja é o templo, né, é a parte física. Na parte romântica, vamos dizer assim, do Evangelho, é tida como a noiva de Cristo. Porque quando ele voltar, ele vem buscar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo somos nós. É cada um que pertence a uma congregação, que é filiado a uma denominação. Essa é a igreja de Cristo. Quando ele vier buscar a sua igreja, naturalmente, ele não vai levar os edifícios, né? Os templos, né? Alguns até suntuosos demais. Mas ele vai buscar o corpo de Cristo, aqueles que estão com ele, aqueles que receberam-no como Senhor e Salvador. A importância da igreja é essa. Deus transforma tudo para o melhor da nossa vida, né? A igreja começou a se formar fora de Jerusalém quando houve a perseguição aos crentes de Jerusalém. Eles fogem, né, e vão se espalhando pelo mundo conhecido de então, e onde iam levavam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e as igrejas iam sendo fundadas. E assim até hoje, né? Tem muitas igrejas aí que são secretas porque não existem prédios, tem templos, mas se reúnem em casas, em locais até escondidos para não sofrerem a perseguição dos anjos do diabo, do demônio, né? E ainda assim elas são de um valor excepcional para a obra de Cristo. Então essas igrejas, elas têm uma função muito grande, muito forte. Eu quero falar um pouco sobre isso. Deus é o Senhor da igreja e as suas atribuições, né? O porquê das igrejas, né? E eu quero dar um exemplo daquilo que eu sei, daquilo que eu vivencio. E aqui em Dira, né, onde nós estamos, a região chama Norfolk, né, a parte leste voltada para o continente europeu, na direção ali da Holanda, da Alemanha. Nós estamos aqui. Eu já completei 11 anos, a igreja inglesa já tem 240 anos, 2 séculos e meio, mas a nossa congregação de língua portuguesa, um projeto que se iniciou através de um pastor chamado Jorge Damasceno, que está numa outra igreja aqui, próximo daqui, a 80 quilômetros daqui, mais ou menos. É um projeto que abriu as portas da Igreja Batista para que houvesse cultos na língua portuguesa. Porque na nossa região aqui há muitos portugueses, né? Muita família de língua portuguesa e também de brasileiros. E também de muitos africanos, né? De língua portuguesa, daqueles 7 países, né? Que nós temos na África, salvo engano, 7, que falam a língua portuguesa. Então nós temos uma igreja aqui, e a igreja aqui na Inglaterra, ela trabalha muito com o cidadão, com a cidadania. A nossa igreja aqui em Durham, a parte inglesa, e houve uma quebra, né, do tempo dos serviços todos, né, por causa da pandemia, mas isso foi no mundo todo. Mas ela ajuda muito na comunidade aqui onde está instalada. Nós cedemos um espaço aqui, toda semana vem alguém ligado, vamos dizer assim, à prefeitura, para que vocês entendam, o serviço social, e fica à disposição de parte da comunidade que tem a necessidade de se aconselhar nessa área daí. Nós tínhamos até antes da pandemia, e não voltou ainda, mas vai voltar,
nós tínhamos a gente chamava de hub, né? Um local onde se reuniam alguns voluntários da nossa igreja dentro do templo, montavam mesas com computador e com o serviço aqui de trabalho aqui da cidade, ofereciam, né, empregos, entrevistas para as pessoas que queriam. Pessoa que às vezes não tinha computador em casa, isso é muito raro aqui nos países desenvolvidos, mas eles vinham aqui na igreja e com a assessoria desses irmãos voluntários, eles entravam, né, nas partes, né, de trabalho, né, de ofertas de emprego, de empresas, etc. E se inscreviam, preenchiam os formulários que tinham que preencher. Isso é um serviço que a igreja presta, né, à sociedade, né? Também temos reuniões semanais aqui com pessoas que têm problemas mentais, né? A doença mental, ela aparece de várias formas. A gente fica achando, talvez aí no Brasil, alguns países da África, não sei bem, não posso afirmar, que quando se fala em doença mental, a gente liga diretamente a um louco, né, a um doido. Não, mas não é assim, elas têm várias formas, vários estágios. E pessoas do nosso convívio, às vezes, do nosso dia a dia, do nosso grupo de pessoas conhecidas e próprios familiares, nós já temos problemas mentais de alguma natureza e precisamos desenvolver relacionamentos, terapias, etc., para melhorar, né, esse aspecto, ou até impedir que ele se aumente, né, no nosso dia a dia. E nossa igreja aqui, e muitas outras da Inglaterra, estou falando aqui porque aqui eu estou, né? Nossa igreja aqui presta esse serviço também. Uma outra atividade que nós tínhamos aqui era com os jovens, né, de qualquer matriz, vamos assim dizer, né? Era sextas-feiras isso, das 4 da tarde às 6, nós ali no templo tirávamos as cadeiras todas e colocávamos mesas de ping-pong e outras atividades, né, jogos de uma maneira em geral. E podiam vir jovens daqui, sair das aulas, né, às 3:30 da tarde, mais ou menos, poderiam vir para cá e tinham essas 2 horas. A igreja dava um suco, um biscoito, alguma coisa assim, e ficavam ali interagindo com outros e era oportunidade também para estar conhecendo, convivendo, né, com jovens que são cristãos, né, que nessa parte esportiva ali, né, nessa interação, eles também faziam com que fosse acessado nessas pessoas, esses jovens, informações sobre as coisas de Deus. Estou mudando aqui ao cruzar das pernas, tá, gente? Então, a igreja se presta a muitas outras coisas, né? Não só onde se tem um culto, que é o principal de tudo, né? Naturalmente, porque a função da igreja é abrir as portas e levar a palavra de Deus e trazer para o seu interior pessoas que estejam com vontade, com desejo de conhecer, né, das boas novas do Evangelho. Então, as igrejas aqui na Inglaterra, né, e a nossa aqui de Durham, ela oferece muitas dessas alternativas. Nós temos grupos de orações, nós fazemos, sim, toda sexta-feira, aí ia me esquecendo, na parte da manhã, de 10 a 1 da tarde, mais ou menos, nós temos um café, um coffee shop, nós chamamos, é um tipo de um café comunitário aberto a todas as pessoas, preços mínimos, né, do café, de doces, bolachas, bolos, etc., mas com a intenção maior mesmo de trazer pessoas e elas interagirem entre si. E outras atividades, tá? Pode ser que eu vá lembrando e venho falando com vocês. Reunião de oração para as missões que estão espalhadas pelo mundo, encontro de casais. Recentemente teve alguma coisa ligada ao preparar de comidas, né, da melhor maneira possível, associar as boas práticas de alimentação com o preparo de comidas mais saudáveis. Aqui, como em todo lugar do mundo, as pessoas estão comendo muita coisa saturada, né? Isso daí, de uma maneira ou de outra, termina vindo a interferir na saúde física de todos. Então, a igreja tem isso, né? Tem atividades para jovens, às vezes eles fazem acampamentos anuais, né, nas férias, se pratica outros tipos, né, de atividades, jogos, né? Nós tínhamos, antes da pandemia, nós nos reuníamos uma vez por semana no ginásio aqui da cidade e tínhamos um grupo, né, de irmãos e jovens e adultos que jogavam bola, né, futebol de salão, e um outro futebol lá que não é de salão, mas é uma quadrinha um pouquinho maior que salão. Enfim,
são atividades que as igrejas oferecem, né? Além e do principal, que é o estudo, né? Da palavra de Deus, né? O conhecimento, a sabedoria que Deus dá às pessoas para irem tomando posse daquilo que Deus preparou desde o princípio e vai estar em vigor até o dia que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, com essa introdução, vamos chamar de introdução, eu quero, com muita alegria, dividir com vocês que nós tivemos um final de semana muito especial aqui em Dira. Nós tivemos no sábado, né, que nossos cultos são sábados à tarde, às 6 horas da tarde. Nós tivemos no culto de sábado um evento que me emociona muito. Nós batizamos três novas irmãs em Cristo, né? Uma mãe de família já e 2 jovens irmãs, adolescentes, e é uma festa no céu. Se nós festejamos aqui, imagina lá no céu como é essa festa, né? São pessoas que decidiram, e isso é o segredo da boa caminhada com Cristo aqui na terra. Decidiram seguir a Jesus. Reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo da salvação e talvez o mais importante. Reconhecer, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir dessa decisão, vêm as 2 ordenanças principais, que é o próprio batismo das águas e a ceia do Senhor. O batismo das águas é um testemunho público de fé que as pessoas que receberam Jesus como Salvador estão dando, né, para o corpo de Cristo, onde elas começam a fazer parte agora oficialmente no reino espiritual, e para a sociedade de uma maneira em geral, porque os cultos são abertos. Como tínhamos 2 jovens aqui, estudantes, vieram vários colegas, né, rapazes e moças das escolas onde elas estudam, veio até professora, que bênção, vieram participar do culto, se alegraram conosco no Senhor, nessa bênção que foram os batismos, né? A família dessa outra irmã, da Cristina, estou citando o nome dela, porque Cristina é um nome normal, mas nem todos vão conhecê-la, né? Porque só os daqui do nosso meio conhecem, e vieram os familiares dela. É uma alegria muito grande, eu fico muito emocionado, sabe? E tomara que o Senhor me dê a oportunidade para, antes de sair daqui desta igreja, eu possa realizar mais um batismo, né? De uma ou mais pessoas. Nós não obrigamos ninguém a batizar, é uma decisão pessoal. Nós analisamos, né, a conduta da pessoa, o histórico delas, é como se fosse o currículo, né, dela, para ver se elas estão prontas para o batismo ou não. Aí sim, recusaríamos se soubéssemos de algo que vai totalmente contra os ensinos da palavra de Deus, porque é assim que se procede, né? Nós seguimos o que diz a Bíblia. E o nosso batismo é o batismo de imersão, ou seja, cobre o corpo totalmente com água, porque é o batismo que foi instituído pela igreja cristã. E próprio Jesus Cristo, Deus, homem aqui na terra, ele se submete ao batismo. Ele é batizado por João Batista. Então, é o ensino que ele deixou como homem, né, aqui na terra, mesmo sendo Deus, mas aquele era o homem como nós, né, ser humano como nós. E ele se batizou, e foi o batismo de imersão. Esse batismo, ele simboliza a própria morte de Cristo, que ele morre em favor da minha vida, em favor da sua vida. Ele morre e ele é sepultado. E depois de 3 dias ele ressuscita. Então, esse afundar na água, vamos assim dizer, quando nós voltamos, né, desse mergulho, né, dessa imersão, o nome teológico é imersão, a pessoa está ressuscitando para uma nova vida. É como se ela tivesse sepultado, né, os seus pecados, né, tivesse sepultado. Cristo já fez isso na cruz, tá? Mas é um símbolo. Estamos falando de um simbolismo, né, de uma nova criatura, né? E ela é agregada ao corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que já fazem parte da congregação, os membros da igreja, né? Entende? Então ela é agregada após o batismo, porque ela está cumprindo uma ordenança, né, da palavra de Deus, né? Creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e isso é o que leva à salvação. Depois ela cumpre essa ordenança,
do batismo. E a segunda ordenança a partir daí, ela passa a participar da ceia do Senhor. Nós realizamos essa celebração da ceia do Senhor uma vez por mês, né, recomendado pela igreja. Nós fazemos essa ceia do Senhor. Então, essas batizandas, né, deste último sábado, elas são integradas ao corpo de Cristo, e a partir de agora, e já foi sábado mesmo a ceia do Senhor, elas participaram, né, dessa cerimônia, né, de comer e beber, né, do corpo e do sangue de Cristo, né, que é um simbolismo espiritual do que representa o pão e o cálice. Então foi muito legal, foi muito bom mesmo, sabe? É algo muito especial que eu gostaria de estar compartilhando hoje, né, como algo que faz parte da palavra de Deus, né? Deus e o que as igrejas fazem, né? O porquê das igrejas, né? E essa é uma dessas funções, além de todas aquelas outras complementares, né, que eu falei para vocês na parte inicial deste vídeo. Então tivemos esse sábado, né, um culto muito especial. Já estava alocado, né, a vinda aqui, já estava convidado um pastor inglês. Eu até uma semana antes mandei um e-mail para ele dizendo, olha, vai ser um culto longo. Ele sempre vem para dar a palavra dele, a pregação. Ele é muito querido aqui, ele vem 3 vezes por ano aqui na nossa cidade para a igreja inglesa, né, que os cultos são no domingo pela manhã. E ele aproveita, porque ele tem uma simpatia muito grande pela nossa congregação, ele aproveita e participa dos nossos cultos, né? Então, ele falou, não, vai ser ótimo para mim, eu tenho uma curiosidade muito grande de ver como vocês fazem essa celebração. E no final do culto ele falou comigo, ficou muito, muito alegre, se sentiu lisonjeado de estar conosco, tirou muitas fotografias, ele falou, e pronto, se alegrou também, né, como servo de Deus que ele é. É um pastor que está acostumado a participar de convenções, ele é muito requisitado para pregar em outras igrejas aqui do Reino Unido e de alguns países. E pronto, fechamos, né, com lanche, né? Onde tem português, onde tem brasileiro, meus queridos, se prepare, porque sempre tem um maná, sempre tem um lanche, algo assim especial. E tivemos, né, depois, na parte de um salão que nós temos atrás do templo, nós tivemos ali um tempo de comunhão muito bom à volta da mesa, né, e pudemos estar nos alegrando com as batizandas, com seus familiares e com o corpo de Cristo da igreja. Isso foi no sábado, mas teve domingo também. Domingo, como acabei de falar, a igreja é ocupada aqui pelos irmãos ingleses, né, uma congregação que tem em torno de 300 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno disso. Uma congregação que já está instalada aqui há 241 anos, mais ou menos, eu acho, 242, não importa, mas você veja o tempo, né? Nós estamos aqui a quase 25 quilômetros aqui da cidade maior, Norwich, que é vamos dizer, a capital da região, e os irmãos de outrora, eles vinham lá de cavalo, todo domingo trazer a palavra de Deus aqui. E se vinham, tinham que voltar, era uma hora e pouco de cavalgada para cada lado, mas para trazer a palavra de Deus. Não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha carro, trem, ônibus, mas tinha a obra de Deus. E essa igreja está aqui. E hoje todos que estão congregando nela sabem reconhecer, né, o esforço que foi feito, né, por esses irmãos para que a obra de Cristo continuasse. E assim vai ser e é ao redor de todo mundo. Mas no domingo, como nós fazemos anualmente, nós tivemos um encontro de casais. É outra programação que nós temos, né, da nossa igreja. É o encontro de casais, é algo muito especial. É um tempo que nós nos expomos, né, à palavra de Deus, e a partir daí isso segue para onde Deus quer. O Espírito comanda, né, esses encontros. E nós estivemos com um grupo de uma outra igreja, que eu te falei agora há pouco sobre ela no início, lá de Great Arms. O pastor Jorge Damasceno, a quem eu substituí aqui, estava inclusive também ontem, aliás no domingo, lá nesse local. Nós alugamos um hall, né? Nós alugamos um local, foram quase 50 pessoas, famílias, né? Casais, e poucas crianças, porque a gente evita que as crianças vão para não
atrapalhar um pouco a concentração dos casais, né? E veio um casal lá de Manchester para cá. Ele já é a terceira ou a quarta vez que ele está conosco, esse casal, muito abençoado, nos abençoa muito. E tivemos um tempo muito especial, mas muito especial mesmo. A palavra, a ministração, as dinâmicas, né? Uma dinâmica foi feita ainda na parte da manhã, depois a ministração de palavra, tal, e a partir daí se abriu para um pouco de testemunho. Meus queridos, foi o resto do dia e faltou tempo, porque senão a gente entrava na noite com tantos testemunhos que foram dados por casais que foram impactados no dia de domingo pela palavra de Deus. É incrível. Não é um templo, não é uma igreja, mas é a palavra de Deus. E ela impacta mesmo aqueles que estão com o coração aberto, com a mente aberta para recebê-la. Aqueles que decidem mudar, né, algumas atitudes da sua vida que está atrapalhando o relacionamento entre o casal, do casal com os filhos, na própria vizinhança, na própria igreja de Cristo. A palavra de Deus, ela é certeira, ela não deixa dúvidas, ela não traz peso, ela está apta para discernir aquilo que é necessário para a nossa vida, ao entendimento individual de cada um. Deus dá a cada um de alguma maneira, de alguma forma. Ele conhece cada um de nós. E quando Ele traz a sua palavra, Ele traz mesmo para dirimir qualquer dúvida. Se há alguma dúvida, ela deixa de existir. E foi o que nós vimos no domingo. Foi algo impressionante. Esse pastor que esteve conosco, ele disse que nunca tinha visto isso em encontro de casais. Ele tem uma certa experiência de participar de encontro de casais. Ele nunca viu tantos casais individualmente serem impactados a ponto de se levantarem ali e irem à frente para dar o testemunho. E olha que eram coisas bem íntimas, algumas graves, né? Eram coisas assim do dia a dia da vida dessas pessoas. Mas como Deus trabalhou, né, na consciência, né, no coração, na mente dessas pessoas durante as ministrações para que eles pudessem se libertar, porque isso é uma libertação. Às vezes nós carregamos coisas no nosso coração, na nossa mente, que nos faz muito mal e retemos isso e não queremos passar para frente e não dividimos com outras pessoas, não procuramos ajuda, auxílio. E isso nos toma como algo, uma prisão, uma redoma. Nós ficamos aprisionados, né, no nosso dia a dia da nossa vida e não flui, né, a parte espiritual da nossa vida justamente por causa disso. Como uma palavra, um encontro, porque ali éramos casais, não eram pastores, não eram servos do Senhor, diáconos ou presbíteros, ou engenheiros, ou médicos, ou enfermeiros. Não, éramos casais, homens e mulheres de Deus, submetidos à palavra de Deus. Como isso é importante na nossa vida. E houve uma reação em cadeia. Parece que cada vez que um casal, né, ia ali à frente e se abria, né, diante de Deus e diante de nós, das dificuldades que eles estavam passando, parece que isso incendiava outros que estavam ali também, só esperando a vez para ir. Tivemos um intervalo para o almoço, né? Foi até meio corrido o almoço, né? Tivemos um intervalo, mas a volta se fez necessária com rapidez, porque muitas pessoas, né, muitos casais quiseram falar. E foi uma bênção, porque a cada falar de cada um desses irmãos e irmãs, isso produziu nos outros algo novo na sua vida. Quer seja para alegrar, quer seja para chorar, né? Quer seja para compartilhar, né? Quer seja para exortar, trazer algo novo para a nossa vida. Serviu de exemplo para mim, entende? Para minha mulher, serviu de exemplo o que foi testemunhado por esses irmãos e essas irmãs. É tremendo, porque eu tenho a consciência, e eu gostaria que vocês tentassem ter, de que é Deus que faz com que essas coisas aconteçam na nossa vida. Nós podemos construir tudo, ter tudo, fazer de tudo,
sermos capacitados para tudo, mas nós não podemos esquecer que Deus está por trás. Deus é que sustenta a nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Deus é que dá todos os componentes necessários para que a nossa engrenagem flua enquanto aqui estamos, enquanto aqui vivemos. E se nós nos derramamos diante dele, se nós nos entregamos a ele, as coisas facilitam. E foi o que nós vimos lá. Quando cada um saía, um casal, vinha um outro e dava o testemunho, e era uma história diferente, né? Isso contaminava, no bom sentido, as nossas mentes e os nossos corações. E isso vem de Deus, porque é a igreja, é o corpo de Cristo. Estava ali no outro local, um local onde se deve se reunir para muitas outras atividades, e talvez raramente para as atividades cristãs, né, evangélicas, né? Mas ali representava uma igreja de Cristo. E isso foi o principal para trazer a libertação, trazer a cura da alma de muitas vidas. Foi tremendo, gente. Foi muito especial. Por isso que a igreja tem essa característica, né? Não a igreja física, o templo. A igreja somos nós. Nós somos corpo de Cristo. As 3 que foram batizadas no sábado, elas passam a integrar esse corpo de Cristo. Quantos vieram antes, quantos vierem depois, passam a fazer parte desse corpo de Cristo. Vão embora para outro lugar, mudam de cidade, mudam de país e vão para uma outra igreja. Às vezes vão a outra denominação, não importa. Vão fazer parte do corpo de Cristo, continuam sendo parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque daqui para a eternidade, daqui para o céu, para o paraíso, entende? Por isso que nós nos reunimos, por isso nós louvamos ao Senhor, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor. Por isso que a palavra é compartilhada, por isso que existem os cultos, por isso que existe o encontro de casais, por isso que existe o batismo, por isso que existe a celebração da ceia do Senhor, porque tudo isso faz parte de uma única jornada. A palavra de Deus diz que só há um Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É uma unidade. Então não importa na língua que ela está sendo falada, não importa no país, a cultura que ela esteja, onde ela esteja implantada, importa é a unidade, porque Deus é um. O Espírito Santo que habita em nós é um. E isso é que faz fortalecer a igreja, isso é que dá crescimento espiritual às pessoas que estão na igreja. Então a igreja tem muitas funções. Deus a estabeleceu para tal. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a salvação que vem através da palavra de Deus, é o foco principal, é o eixo central, é a coluna que segura, né, a igreja. Mas há muitas outras coisas em volta disso daí que faz com que a igreja seja atraente, que traga mais pessoas, que as pessoas vejam que ali há uma possibilidade muito maior de consertarem a sua vida, de mudar o rumo da sua vida. Não é perfeito, porque são homens, são pessoas que estão ali dentro. Então não é totalmente perfeito, mas é bem mais perfeito, vamos assim dizer, do que está no mundo. Das coisas que estão no mundo, das que são ofertadas por aquele que é inimigo de Deus, que é o diabo, e todos nós sabemos e temos que falar isso. Então nós temos que ter a consciência de quem somos, o tempo que vamos ser aqui, e é um tempo muito curto, mas principalmente como será depois, quando formos para a eternidade. Porque vai chegar esse dia. Então nós temos que estar alicerçados em Deus, no seu ensino, na sua palavra. Nós temos que estar participando de uma igreja, mas não o templo e nem a denominação. Nós temos que estar participando de um corpo de Cristo. Nós temos que ter a bênção do Senhor, a mão do Senhor sobre a nossa vida. Eu falei um dia desse aqui para a nossa congregação, né? Eu tenho um pastor que eu me submeto, eu estou sob a liderança dele, sobre a mão dele, sob a proteção dele. Ele vela pela minha vida, ele ora pela minha vida, assim como eu faço para outras pessoas. Esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja. E ela está de portas abertas para qualquer um de nós. Aí onde você está, se é em Cabo Verde, é Cabo Verde, se é em Guiné-Bissau, na Espanha, se é em Portugal, se é no Brasil, aqui mesmo na Inglaterra,
portas não faltam. E com certeza, nesses países que eu citei, elas estão abertas. Nós precisamos entrar. Os interessados somos nós. Tenhamos essa consciência. Vamos fazer parte da família de Deus. E tudo isso vai fluir para que seja melhor, para que seja acrescentado o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ser ajudados por pessoas que não são conhecidas nossas. E nós vamos passar a ajudar também por pessoas que não conhecemos. Essa é a estratégia de Deus, esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Creia, tenha fé, se esforce, abra sua mente, seu coração, dê um passo de fé. Porque a igreja, ela foi instituída por Deus. E nós podemos muito bem fazê-la vida para outras pessoas que ainda não conhecem a igreja de Deus. Está bem, meus queridos? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Tá bem? Passe esse vídeo para frente. Receba um meu beijo no seu coração e até daqui a 15 dias, no nome de Jesus. Bye, bye.